Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque finalmente estamos conseguindo respirar razoavelmente melhor por aqui. Bom, pelo menos em algumas cidades do Brasil, onde uma breve chuva, ainda que escassa, trouxe algum alívio. Nas últimas semanas, a combinação entre seca prolongada, temperaturas acima da média e aumento alarmante de queimadas tornou o ar insalubre, com a umidade relativa do ar chegando a níveis desérticos. Tragédia anunciada, né? Porque não é de hoje que os especialistas alertam em vão para o problema. Em 1952, por exemplo, Londres passou dias encoberta pela escuridão de um denso nevoeiro tóxico. A situação gerou grande impacto nas políticas de saúde pública e ambiental do Reino Unido, e isso foi há 70 anos. Então, a questão ambiental não é novidade nenhuma para ninguém, mas como a humanidade não aprende, para hoje é o que tem. Olha, não é de hoje que se fala em crise climática não, viu? Os especialistas sabem que é preciso agir prevenindo novos acidentes e recuperando o que já foi destruído. Eu me lembro quando eu estava na escola e já fazia trabalho sobre isso. Daqui a 40 anos, a atmosfera será 4 graus mais quente do que é hoje. Parece pouco, mas poderá mudar o clima da Terra. E vou te falar, parecia algo tão distante. A mudança causada pelo efeito estufa vai levar apenas de 50 a 100 anos. Na época, se falava da possibilidade de escassez de água no futuro, quando ela poderia até valer mais do que petróleo e ser alvo de grandes disputas no mundo. Se falava também em aumento dos raios ultravioletas, da destruição de ecossistemas inteiros, da elevação da temperatura no planeta, do derretimento do gelo polar. O nível dos mares deverá subir 1 metro nos próximos 100 anos, inundando as regiões costeiras. Mas generalizando aqui, só se falava, pouco se fazia. Há muita coisa por fazer e quase tudo ainda está no papel. Pelo menos nada que fosse suficiente. E se pararmos agora, ainda teremos de esperar 100 anos até a atmosfera ficar limpa de novo. Eu sou de uma geração que cresceu ouvindo isso como uma ameaça ao futuro na Terra, que passava as tardes assistindo filmes sobre o fim do mundo na sessão da tarde. Mas a batalha final não será travada no futuro. A luta será aqui mesmo, no presente. Mas a verdade é que ninguém imaginava que o futuro era logo ali e que chegaria tão rápido. Nas últimas semanas, o que parecia ficção se tornou realidade quando vivemos dias de Mad Max no Brasil. Temperaturas muito acima da média para o inverno, longos períodos de seca, aumento das queimadas em todo o país, um verdadeiro inferno. Aliás, só um adendo aqui, nesse período aí o preço do protetor solar também subiu na sua cidade? Depois me conta aí, porque aqui eu tenho achado tudo mais caro. Caríssimo, que caro! Um levantamento realizado pelo MAP Biomas revelou que as queimadas destruíram uma área equivalente a nada menos do que o estado da Paraíba inteiro, com São Paulo concentrando 86% dessa devastação, principalmente em áreas de cultivo de cana-de-açúcar. E isso já impacta o preço do açúcar no mercado. Quem vai pagar essa conta? É sempre a gente que paga a conta no final. E isso em todos os sentidos. E tem contas que não são só de dinheiro não. Tem contas que a gente paga de muitas outras formas. Na comparação com o último ano, houve um aumento alarmante de 149% nas áreas de queimadas. E todo esse problema ambiental gravíssimo depois de apenas alguns meses da tragédia provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Então a crise climática deixou de ser um tema sobre um possível futuro. Ela é o hoje, é real. E estamos sentindo isso diretamente no nosso dia a dia. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, em apenas um mês, ao menos 244 cidades brasileiras registraram umidade abaixo ou igual ao deserto do Saara, que varia aí em torno de 14% a 20%. Atravessamos o deserto de Saara, o sol estava quente, queimou a nossa cara. Aqui em
São Paulo, onde a gente já sofre rotineiramente com a poluição, a umidade relativa do ar chegou a assustadores 11%. Em pleno inverno, as temperaturas aqui estavam acima de 30 graus, um negócio muito esquisito. Mas que calor! E se pra gente aqui em São Paulo já estava difícil, imagine para a população de Coxim, no Mato Grosso do Sul, onde a umidade relativa do ar chegou a 7%, um índice baixíssimo, próximo ao registrado no deserto do Atacama, o mais seco do mundo. Esse é um valor considerado estado de emergência pela Organização Mundial de Saúde. A OMS recomenda que o índice ideal de umidade relativa do ar para o ser humano esteja entre 40% e 70%. E olha só, a gente chegou entre 7% e 11%. Vê se isso não é um negócio assustador. Preste atenção no seu corpo. Olha as condições em que você está vivendo. Quando a umidade cai para 30%, já pode haver prejuízos à saúde, como problemas respiratórios, cansaço, dor de cabeça e ressecamento dos olhos e narinas. O ideal é que a gente tome uma quantidade de água que dê garantia de que o organismo está bem hidratado. Eu não sei vocês, mas eu tava sofrendo aqui, a pele ardia e a rinite tava, olha, a milhão. Tem que usar máscara. Você não pode sair na rua e aspirar toda aquela fuligem. Olha que São Paulo já é conhecida pelos tons de cinza do concreto e da poluição. Mas a coisa foi além disso. Uma grossa camada de poeira e fuligem cobriu a cidade por longos dias terríveis. Estava difícil de respirar, não era ar, era sujeira, era fuligem. Eu saía no quintal aqui de casa, tinha fuligem no chão, a gente não sabia nem de onde vinha isso. A Organização Internacional do Trabalho calcula que 70% dos trabalhadores do mundo serão expostos a riscos de saúde relacionados às mudanças climáticas. O cheiro de coisa queimada era constante. E olha que eu moro longe do centro, viu? Muita gente doente, as unidades de saúde públicas e privadas lotadas. São Paulo foi classificada hoje como a cidade mais poluída do mundo. Logo cedo, o dia por aqui já parecia nublado. Mas não eram nuvens, não. Era o céu tomado pela poluição que encobria o sol, que ficava com uma coloração assustadoramente laranja. Não passou despercebido para ninguém. A cidade de São Paulo até já tinha sentido essa estranheza climática quando em uma segunda-feira de 2019 anoiteceu às 3 horas da tarde. O fenômeno ocorreu porque a fumaça das queimadas e incêndios florestais da região centro-oeste do país chegou até o estado e se misturou com a nebulosidade. Foi esquisito demais e assustou todo mundo por aqui. Parecia até o apocalipse, né? Não é normal isso. Mas o fato é que as pessoas esquecem rápido, né? A crise atual é um reflexo da falta de rigor nas leis de proteção ambiental. Temos que agir agora. O melhor é esperar e avaliar. Esperar e avaliar? Esperar e avaliar. Um problema, infelizmente, recorrente na história. E não é só no Brasil não, tá? Vamos esclarecer mais uma vez. Isso não é uma coisa boa pra gente! E só pra ilustrar isso aqui, hoje eu vou contar um episódio meio bizarro ocorrido há mais de 70 anos em Londres, quando a cidade ficou encoberta por uma espessa e escura névoa de poluição. It started on the 5th of December. Fog laid a blanket over the London area. Fog and smoke mixed together in a dark, yellow, choking mass. Mas antes, já deixa aqui aquele seu like cheio de energia limpa e renovável. E compartilhe para espalhar informações em meio a tanta poluição. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nesta conversa. No dia 5 de dezembro de 1952, a cidade de Londres, na Inglaterra, amanheceu escura e fria, encoberta por um denso nevoeiro. Mas não era aquele nevoeiro habitual e charmoso do fog londrino. Era uma névoa tóxica, produzida pela combinação de poluição e nebulosidade. It was smelly, it was dirty. It seeped into the houses. Indoors, everywhere was covered with a sort of grey film, quite uncanny.
Inicialmente não houve pânico, porque os londrinos imaginavam que era apenas mais um dia fechado de inverno muito rigoroso. O que eles não sabiam era que este denso nevoeiro de coloração amarelada estava carregado de partículas de fuligem e de dióxido de enxofre. Olha só isso. It was extremely cold and Londoners wanted to keep warm, and so they burnt coal on their open fires. Só que na época o carvão era de muito baixa qualidade, com alto teor de enxofre. Esse carvão também continha metais pesados e altamente tóxicos como mercúrio, cádmio, níquel e arsênio, entre outros. O puro suco do veneno. Good God. Essa névoa tóxica não se dissipou nos 4 dias seguintes. Os problemas, claro, não tardaram. As the 5 days passed, the emergency built up. Com a frente fria estacionada sobre a cidade, que já sofria com a poluição e fuligem das grandes fábricas, essa névoa contaminada liberada pelo carvão ficou presa na atmosfera. A visibilidade em algumas áreas caiu para apenas alguns metros. You couldn't see your feet. E a vida cotidiana foi gravemente afetada. And I remember on one particular occasion, I wanted to cross a very wide road. I shuffled across, and after about 10 minutes I didn't know where I was, and finally I ended up on the same side of the road as I started. Os transportes públicos pararam, com exceção do metrô, claro, porque ele anda embaixo da terra, né? E muitos eventos culturais e esportivos também foram cancelados. Imagina só que coisa bizarra, né? 4 dias de escuridão em meio a essa névoa podre. Special filtering bunny masks are the latest weapons devised to combat smog. E o mais grave dessa situação, durante esses 4 dias, houve um grande aumento nos casos de infecção pulmonar. Cerca de 4.000 pessoas morreram neste período e outras 8.000 vieram a falecer nas semanas e meses seguintes. But the city's death rate is about to jump. A maioria das vítimas era de crianças pequenas, idosos ou de pessoas que já sofriam com doenças respiratórias, as mais fragilizadas. Estudos posteriores sugerem que o número total de mortes pode ter sido de até 12.000 pessoas, olha só isso, levando em conta também os efeitos a longo prazo na saúde da população. Smog has become one of the greatest mass murderers of modern times. Além disso, cerca de 100.000 pessoas adoeceram nos anos seguintes devido a problemas respiratórios graves. Olha só o tamanho dessa tragédia, que é relativamente recente na nossa história e pouco se fala. Any fog would cause an increase in deaths, but this was sudden. But this came like a killer in the night. You see, in most cases, those people would have been taken into hospital. Este episódio ficou conhecido como The Great Smog, ou em português, o Grande Nevoeiro, sendo que smog foi uma palavra criada a partir da junção de outras duas, smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina. O Grande Nevoeiro de Londres de 1952 foi um evento divisor de águas para as políticas de saúde pública e ambiental no Reino Unido. Também pudera, né? A tragédia levou à conscientização sobre a poluição do ar e suas consequências devastadoras, resultando em mudanças significativas na legislação britânica. Without that, we'd have been in a bad way. Em 1956, o governo aprovou o Clean Air Act, que instituiu regulamentações mais rigorosas sobre o uso de combustíveis sólidos em áreas urbanas, estabeleceu zonas de fumaça controlada e promoveu o uso de combustíveis mais limpos como gás e eletricidade, o que na época já era um grande avanço. We still had smog, but as time went on, we had the availability of smokeless fuels like natural gas. O evento também gerou um grande e duradouro impacto na percepção pública da poluição do ar, o que ajudou a fortalecer o movimento de proteção ambiental moderno. New flats without chimneys are part of the campaign to clear Britain's air. Until smokeless fuels are more widely used and gas and electricity play their full part in homes as well as in factories, smog will continue to shroud our cities and to kill. O Grande
Grande Nevoeiro de Londres poderia ter sido um grande símbolo na luta pela proteção do meio ambiente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas o ser humano não aprende, né? E olha nós aqui de novo sofrendo com a poluição extrema. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption and escalating pollution. Não custa nada lembrar aqui que todo filme de desastre ambiental começa com algum cientista dando alguma informação importante sobre o que pode acontecer se nada for feito e ninguém dando a menor bola. A gente tentou avisar vocês! A gente tentou falar o tempo inteiro e aí a tragédia, claro, acontece. Fala aí, galerinha! Eu sou o último homem na Terra! Deu merda aqui! Então, não custa lembrar das lições deixadas por este episódio tão dramático. Com ele, aprendemos que o monitoramento contínuo da qualidade do ar é crucial para identificar e buscar soluções rapidamente. Hoje, nós temos sistemas de monitoramento modernos que permitem rastrear poluentes em tempo real. Então, é possível estabelecer protocolos de emergência, antes e não depois da tragédia. Eu sei que é clichê dizer isso, mas prevenir é bem melhor do que remediar. Esse ditado não existe à toa, né? Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. O Grande Nevoeiro também nos mostrou a necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, que são altamente poluentes. Incentivar a transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como a energia solar, eólica e elétrica, é fundamental para reduzir a poluição atmosférica. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger. O episódio ainda mostrou que investir em infraestrutura e planejamento urbano que minimizem a população é essencial. Isso inclui a viabilização de transporte público eficiente e a criação de mais áreas verdes, além, claro, de parar com a destruição das áreas verdes já existentes. Também é preciso estabelecer regras mais rígidas para garantir que novos empreendimentos sejam planejados sem causar danos ao meio ambiente. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. E não podemos deixar de destacar a necessidade de conscientização da população sobre os riscos da poluição. Todo mundo sentiu na pele nesses últimos dias como a vida fica difícil em meio à poluição. Everyone can contribute. Então, por que não usar o sentimento dessa experiência como mote para campanhas educativas sobre como reduzir a poluição em suas próprias vidas, com ações cotidianas simples e possíveis? Luckily, the Hearse is resilient, but she needs our help. Só lembrando aqui que aqui no Brasil estamos em ano de eleições, então é sempre bom lembrar que todas as soluções para os problemas ambientais dependem de vontade política e investimento. Pense nisso na hora de votar. This global movement will bring together governments, businesses, civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the Hearse. Escolha candidatos que defendem com clareza mais e melhores políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Mas também não adianta só votar não, tem que acompanhar depois da eleição. Olha, eu sei que a campanha eleitoral tem sido um show de horrores, pelo menos aqui em São Paulo, né? Mas não é porque o circo tá armado que a gente vai aceitar essa palhaçada, né? Ah, não. Com isso não dá pra brincar. E pra hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já tinha ouvido falar no Grande Nevoeiro de Londres. É assustador, né? Comenta também como tem sido enfrentar a poluição e as queimadas em sua cidade. Tá difícil respirar. Me conta aí que eu quero saber. Todos nós estamos sentindo, né? Nossa. Agora, aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau! Partiu!